turma do terceiro ano. E aí, como é que passaram o final de semana? Descansaram, brincaram? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Olha só, nós vamos continuar, prosseguir ainda na página 6, tá? Que ainda não vai para a página 7. Nós estamos falando do livro 3 de Geografia, tudo bem? Lembra que eu pedi para que vocês fizessem um desafio da paisagem, né? Olha só, ela aqui novamente. Paisagem esta que é a paisagem da Caatinga. Exatamente, é essa daqui, não é isso? Gente, pois é, a Caatinga, ela tem uma grande diversidade, tá? Eu só queria acrescentar isso. Ela não é seca, ela não é somente seca como nós aprendemos ao longo do tempo. Ela tem uma variação de vegetação incrível, lindíssima, tá? E ela não é só isso. Cactos, secura, terra batida, chão batido, não. Ela não é unicamente só isto. Ela tem um leque de variações de vegetação muito extensa e belíssima no seu entorno e no seu contexto, ok? Mas bem, vamos deixar ela um pouquinho ao lado e vamos aqui falar sobre o assunto que dá continuidade ao que veremos a seguir. Tia vai fazer a leitura desse assunto, que é pequeno, e em seguida eu faço a explicação para vocês. A gente ainda está na página 6, tá? Não é outra página, página 6. Veremos, em lugares onde o terreno é bastante inclinado, como os morros, as chuvas fortes podem provocar deslizamentos de terras, pois deixam o solo encharcado, carregando grande quantidade de terra para as partes mais baixas do terreno. Em algumas áreas do morro, acontece a retirada da vegetação e a construção de moradias de maneira irregular. Como não há árvores ou outras plantas cujas raízes ajudam a fixar o solo, o risco de desastres aumentam, pois grandes volumes de terra deslizam e levam tudo o que há pela frente, provocando perdas materiais e até mortes. Meus lindos, olha, vejamos só. Aqui nós temos uma ilustração que quer explicar a você e a mim essa fala que Tia acabou de realizar. Essa ilustração é justamente de um morro, tá? Então, se vocês observarem, tá no livrinho de vocês. Mas, se vocês quiserem observar por aqui, Tia vai explicando. Nós temos essa imagem que o morro está esverdeado, existe uma vegetação que está cobrindo, não é isso? Tá tudo certo aqui, né? Ok? Sim. Bom, essa vegetação, normalmente ela vai ter raízes, né? Assim, se ela tem raízes, ela vai fixar no solo, ok? Ela é fixada no solo porque ela tem raízes. Porém, há situações, por exemplo, em que algumas pessoas, por não poderem morar em lugares mais eficientes, por não poderem morar em lugares que realmente são apropriados, ocorrem situações delas irem morar em morros como estes, ok? Para que elas possam morar em morros como estes, normalmente são construídas casas, não é isso? Essas casas são construídas em seu entorno, ok? Entorno que eu falo é em volta desse morro. É um local inapropriado, mas que infelizmente por questões financeiras e por uma questão de mau planejamento das cidades e crescimento populacional, essas pessoas acabam indo morar em locais irregulares como estes que eu estou colocando aqui o dedinho, tá? E o que é que acontece? No decorrer das chuvas, em especial, não é isso? Chuvas mais intensas, de períodos mais longos, talvez uma semana, 2 ou 3, enfim. Essa chuva vai causar que, nesses locais onde já foram desmatados, o solo vai ficar aberto e vulnerável. A chuva vai vir, vai escoar e, consequentemente, as casas que estão ao redor desse morro vão sofrer inúmeras consequências.
Por quê? Porque haverá deslizamento de terra, certo? Deslizamento do solo. Não há mais vegetação para proteger esse solo. O solo fica assim, ó. Igual quando a gente se machuca. Quando a gente se machuca, que abre um ferimento em nossa pele, não fica frágil? Não fica vulnerável? Qualquer lugar que a gente toque não vai doer? Pois é mais ou menos isso aqui. É como se fosse uma ferida, só que no solo. Então, as chuvas virão, esse solo vai encharcar, esse solo vai ficar pesado e, no decorrer dos dias, com esse ganho de muita água, o solo encharca e ele desce, ele desmorona. As casas que estão em volta desse morro aqui, digamos assim, elas não sobreviverão. Assim como as casas, as pessoas que moram, possivelmente, serão soterradas. E se elas serão soterradas, elas correm riscos de morte, né? Elas podem acabar sendo soterradas e morrerem. Então, um ambiente como esse, ele não foi feito e nem projetado para que uma pessoa possa morar. As pessoas que acabam morando aqui não moram porque quer, tá? Elas moram por consequências da vida, questão financeira e porque, digamos assim, os governantes acabam não ajustando para que essas populações, para que essa população more em um lugar mais apropriado. Tudo bem? Aí nós temos uma outra imagem, tá? Isso aqui está mostrando o deslizamento. Isso aqui é o deslizamento, é o que acontece com o excesso de chuvas. Exatamente. Como tia falou, tá vendo aqui o deslizamento. Essa terra, esse solo encharcado, ele vai deslizar e vai para a sua base. Ele vai parar lá embaixo. Tudo bem? Então, visto isso, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Qualquer local que esteja com sua vegetação, nós chamamos de vegetação nativa, tá? Essa vegetação nativa quer dizer o quê? A vegetação, a primeira vegetação, a vegetação que sempre existe naquele ambiente. A partir do momento que o ser humano, em especial, desmata, retira por alguma razão, seja para a construção, seja para a criação de animais, enfim, pelos inúmeros motivos que existem, a partir do momento que isso ocorre, o solo ele fica muito vulnerável, ele fica exposto à chuva, ao sol, ao vento, certo? Ok? Então, todos esses intempéries da natureza, que são normais, acabam ainda mais intensificando aquele solo aberto. É o que acontece aqui com o morro, certo? É o que acontece aqui com o morro. Um morro que antes era fechado pela vegetação, ele deixa de ser a partir do momento que o ser humano acaba retirando a vegetação que chamamos de vegetação nativa. E as raízes dessa vegetação, como todos sabemos, porque toda vegetação ela possui raízes, é justamente a que protege o solo, é a que faz com que esse solo permaneça e faz com que também, quando as chuvas vierem, esse solo não encharque e não vá embora. A partir do momento que o ser humano retira essa vegetação, ele retira com ela as raízes e faz com que esse solo fique aberto, com uma ferida, digamos assim, e vulnerável a diversos fatores. Se há pessoas que moram aqui próximo, geralmente, como nós sabemos, e há reportagens que passam a respeito dessa situação de moradias inapropriadas, essas pessoas correm inúmeros riscos de morte, tá? Sim, porque essas chuvas que ocorrem a um determinado período encharcam o solo e ele desmorona, fazendo com que muitas pessoas passem pela situação de perderem suas casas, de perderem suas vidas ou entes queridos. Tudo bem? Entendidos até aí? Aí no último texto diz assim: como não há árvores ou outras plantas cujas raízes ajudam a fixar o solo, o risco de desastres aumentam.
pois grandes volumes de terra deslizam e levam tudo o que há pela frente, provocando perdas materiais e até mortes. Então, aqui é o processo que tia fala, é o processo que tia acabou de dizer, tá certo? Então, olha, hoje eu dou por encerrada a nossa aula do dia de hoje, tá? Vamos só ficar nesse pedacinho de conteúdo que acabamos de ver, para que vocês não juntem muitas informações. Eu vou pedir sim a atividade relacionada a esta que acabamos de estudar agora, mas para que você possa entender e responder, é necessário que você veja o vídeo, senão você não vai entender, tá bom? É melhor do que talvez você ir ler e talvez você não esteja com muita paciência, precise de alguém que possa fazer a leitura para você e te explicando pelo vídeo, eu acredito que você vai entender um pouquinho, tudo bem? Então, gente, ficamos com hoje com esse assunto, tá certo? Tia tá mandando a atividade para vocês. Obrigada pela atenção e que Deus abençoe a todos no dia de hoje e durante toda a semana. Tudo bem? Beijo grandão. Fica com Deus.